Olá, boa noite. Eu sou a Camila, do Ministério Esperança de Israel, e hoje nós estamos finalizando o nosso tema do mês de maio, que foi sobre família, que nós falamos ao longo do mês sobre família. E hoje, com o nome do nosso vídeo, que é a oportunidade de fazer parte da família de Deus, nós vamos falar sobre a família de Jesus. Ao longo desse mês nós falamos em como a família ela foi pensada, ela foi planejada pelo Senhor e no que é esperado do homem, da mulher, as suas responsabilidades e sobre como uma família cristã ela tem que ser e tudo que a família cristã ela representa. Mas hoje nós vamos falar sobre a família daquele que nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais sobre a palavra, que é o Senhor Jesus. Eu vou expor uma passagem que acontece em 3 livros do Novo Testamento, falando sobre a família de Jesus de uma forma sintética, mas na verdade é o próprio Senhor Jesus falando da família dele. E a primeira está em Mateus, a primeira passagem está no livro de Mateus, no capítulo 12, versículos 46 a 50. A segunda, no livro de Marcos, no capítulo 3, nos versículos 31 a 35. E a terceira, no livro de Lucas, no capítulo 8, versículo 19 a 21. E ainda que as palavras dessas passagens elas sejam parecidas, porque é a mesma passagem, elas são passagens descritas pela observação desses 3 apóstolos. Então, vamos lá? Capítulo 12 de Mateus, versículo 46 a 50, diz assim: E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, ele disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão e irmã e mãe. No livro de Marcos, no capítulo 3, versículo 31 a 35, diz assim: Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. E a última passagem no livro de Lucas, capítulo 8, versículos 19 a 21, que diz assim: E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele, por causa da multidão. E foi-lhe dito: Estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Uau! À primeira vista é impressionante, não é verdade? Principalmente se você não está acostumado, se você já nunca leu a Bíblia ou se você não está acostumado, você pode perceber que o Senhor Jesus ele é direto. Ele é amoroso, ele é paciente, ele é bondoso, mas as palavras do Senhor Jesus, elas são certeiras. O amor dele transparece nas suas palavras pela verdade. Por exemplo, existe uma passagem no livro de Lucas, no capítulo 11, versículo 27 e 28, que diz assim: E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. A forma como o Senhor Jesus fala da sua família, mãe e irmãos, não compreenda com desprezo, mas ao contrário, a filiação na família de Deus, ela é baseada no relacionamento espiritual e não na aparência ou no sentimentalismo.
é baseada em ouvir e praticar a vontade do Senhor, é baseada em obedecer à vontade do Senhor. Jesus, ele nos ensina de forma prática que estar unido com ele é um laço muito mais forte do que o laço das famílias humanas, porque quem faz a vontade do Senhor não é apenas uma pessoa que segue ao Senhor, não é considerado apenas um discípulo ou um crente, mas a pessoa que faz a vontade do Senhor, ela é pertencente à família de Deus. A família de Deus, que nós somos convidados pelo Senhor, através do reconhecimento do sacrifício do Senhor Jesus na cruz, ela é uma família, como está escrito em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 11, que diz assim: onde não há grego, nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. E também no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 6, que diz assim: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Essa família, ela é uma família unida em pleno conhecimento, em relacionamento verdadeiro e genuíno, como está no livro de João, no capítulo 15, nos versículos 14 e 15, que diz assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo, ele não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Essa família, ser convidado para a família do Senhor, ela é uma família que é um caminho de renovação. É um caminho de separação da vida velha para que a vida nova comece. Ela é uma saída do caminho de erro, do caminho de dor, de sofrimento, para um caminho que leva ao Senhor a verdade e a justiça. Como está no livro de Salmos 69, versículo 8, que diz assim: tenho-me tornado um estranho para com meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. É um caminho de diferença, E é o caminho daquele que se doam, que fazem por amor, porque obedecer e servir à vontade do Senhor, ela tem que ser uma doação dentro da família do Senhor. Ela tem que ser um ato, um gesto por amor, de todo o seu coração, sem reserva, sem medo e sem dúvida, como está no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 6, que diz assim: não servindo como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. A família do Senhor, ele é um ambiente de segurança, porque a palavra do Senhor lá em Salmos, no versículo 27, capítulo 27, versículo 10, diz assim: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Aproveitando, a família do Senhor é a maior e a mais rica oportunidade que nós possamos ter nessa terra, que está no livro de João, no capítulo 3, nos versículos 16 e 17, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E também no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 19, que diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Por nós, ele se sacrificou. Ele se esvaziou da sua glória de Filho de Deus. Ele veio a esta terra, assumiu forma de carne, assumiu forma de homem, destituído de poderes, viveu, sofreu como nós, para nos entender, nos amar. E por nós, ele não se envergonhou. Por nós, ele não se escondeu. Ele se expôs e sacrificou por amor, para que nós tivéssemos oportunidade de vida. Um amor sem reserva, um amor como nunca antes houve e jamais haverá igual. Eu espero
que essa palavra tenha sido bênção para você, que de alguma forma no mês de maio, alguma palavra de algum vídeo tenha sido bênção para tua família, para tua casa, de edificação. E eu agradeço muito a sua companhia até aqui. Nos vemos na próxima quinta, que já será mês de junho, com um novo tema, se assim o Senhor permitir. Amém? Deus abençoe.